Muito bem, irmãos, boa noite. Louvado seja Deus. E estamos aqui, com esses desafios. E hoje vamos concluir aquela mensagem que temos pregado sobre as características de uma igreja bem-sucedida. Então, abre a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3, e vamos ler no verso de número 20. E se você encontrou o texto, por favor, fique de pé e acompanhe a leitura. Apocalipse, capítulo de número 3 e verso de número 20. Muito bem, irmãos, e o texto da palavra de Deus nos diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vamos orar. Deus, pedimos a sua graça, a sua misericórdia, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite e nos ajude, Senhor, a sermos a igreja que o Senhor deseja que sejamos. Nos ajude a fazermos aquilo que o Senhor espera que façamos e que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida e através da nossa vida. Essa é a nossa oração. E que nesse momento de reflexão, a Tua palavra possa de uma forma clara nos direcionar, nos mostrar o caminho que devemos andar a fim de sermos a igreja que o Senhor quer que sejamos. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu creio que o verso 20 do capítulo 3 de Apocalipse é um dos versos mais tristes da Bíblia, para mim. Eu creio que existe o texto, o versículo que fala que Jesus chorou. E Jesus chorou diante da morte de Lázaro, vendo o sofrimento que o pecado trazia sobre as pessoas. Era um choro de identificação com a dor do ser humano. Mas aqui é um texto onde a palavra de Deus nos diz que Deus foi expulso da comunhão da sua igreja. Ou seja, Deus não participava mais da comunhão eclesiástica. Deus estava do lado de fora da comunhão da igreja. Não sei se você eu espero que você nunca experimente essa sensação de um dia você chegar na sua casa e for impedido de entrar na sua casa. Eu creio que será uma sensação horrível. E segundo o relato da palavra de Deus, é isto que estava acontecendo com aquela igreja. E é isso, infelizmente, que está acontecendo com muitas igrejas também no nosso tempo. E por que isso está acontecendo também na igreja dos nossos tempos? Porque o culto deixou de ser em direção a Deus e passou a ser em direção às pessoas. E hoje nas igrejas existe uma grande preocupação em ter uma liturgia, em ter uma doutrina, em ter ensinamentos que as pessoas apreciem, que as pessoas gostam e que as pessoas se interessem em vir ouvir, interessem em manter comunhão. Mas muitas vezes agradar as pessoas tem como custo desagradar a Deus. Muitas pessoas nas nossas igrejas hoje, elas querem um culto que lhes agrade. Elas sentam no auditório e elas se comportam como críticos. Assim como existem os críticos do cinema, existem os críticos de propaganda e etc. Eles sentam para julgar se eles gostam ou não gostam
daquilo que está acontecendo na igreja. E nós nos esquecemos que nós não viemos aqui assistir um espetáculo, mas viemos aqui prestar um culto de adoração a Deus. É muito comum, muitas vezes, nós ouvirmos as pessoas comentando: olha, eu gosto quando aquela pessoa prega, eu gosto quando aquela pessoa canta, eu gosto quando esse hino é cantado. É lógico, não tem nenhum problema quando nós sentimos empatia por determinadas pessoas ou por determinadas poesias, mas quando isso nos afasta de uma crítica no sentido de que se aquilo está do agrado de Deus primeiro e antes de estar no meu agrado, é gravíssimo. Só existe uma condição para que Deus esteja dentro da igreja: é se o mundo não estiver lá. A Bíblia vai nos dizer claramente que Deus não divide a sua glória. A Bíblia também afirma que Deus não se permite contaminar com aquilo que é profano. E quando os homens procuram uma adoração que lhes agrade, certamente essa adoração está recheada de sentimentos, de palavras que são apreciadas pela carne. Eu lembro, e quantas vezes já fui inquirido por pessoas na igreja perguntando por que nós não temos um estilo de música X e temos o estilo de música Y. Por que nós não temos instrumentos A e só temos instrumentos B? Por que não fazemos assim e ao invés de fazermos de outro jeito? E a resposta é comum. Nós queremos fazer aquilo que Deus aprova, que Deus gosta, que Deus quer. E muitas vezes o que Ele quer é contrário àquilo que nós queremos. Existe muito, de um lado, por exemplo, nós, quando olhamos a liturgia que hoje existe em muitas igrejas, é uma liturgia que está contaminada pelas coisas do mundo. A adoração tem sido contaminada pela adoração profana. Ou seja, músicas e ritmos que são feitos para cultuar Lúcifer, para cultuar os prazeres da carne, para evidenciar os sentimentos profanos, muitas vezes têm sido escolhidos para estarem na igreja, para serem usados para Deus. Às vezes pessoas perguntam: pastor, qual o problema do rock? Qual o problema do samba? Qual o problema do rap? Qual o problema do pagode? Por que não cantamos, não podemos cantar esse ritmo, já que existem muitas músicas que gospel, que tem esses ritmos e elas são cantadas em muitas igrejas, e por que não cantamos em nossa igreja? É porque temos uma preferência musical? Não. Eu creio que gosto nem vamos discutir. Nós nos simpatizamos com coisas que são muito ímpares. Mas quando nós pensamos no culto, nós não devemos julgar o culto em relação à forma como nós entendemos ou através daquilo que nós gostamos, porque o culto não é para mim, tampouco para você, o culto é para Deus. E ele deve ter o gosto de Deus, já que a adoração é para Ele. Mas por que essas músicas não se identificam com Deus? Porque elas não foram feitas para Deus. Por exemplo, quando você vai estudar a música, você vai perceber que instrumentos são neutros, mas as músicas não. As músicas, elas trazem um conteúdo, uma mensagem. Elas estimulam as pessoas para algum fim, de alguma forma. Por exemplo, o rock.
O rock é uma música que é feita, e muitas das letras do rock é uma adoração a Satanás. É uma música de rebelião, é uma música de anarquia. É uma música que a maioria dos cantores estão ligados a drogas, estão ligados à feitiçaria. E essa música surge naquele tempo do movimento hippie, onde os jovens se uniam para protestar contra o sistema, contra a organização, e a filosofia era a filosofia anárquica. Aí você fala, mas se nós mudarmos a poesia, nós podemos mudar a poesia, mas não mudamos a forma e a cultura que a música tem. Por exemplo, a música não traz simplesmente um conjunto de notas musicais, um conjunto de palavras. Ela traz um estilo comportamental. Aqueles que apreciam esta música, eles se vestem se identificando com esta música. Eles têm uma forma de pensar sobre o seu corpo identificado com esta música. Então, o que nós podemos perceber é algo que está contaminado pelo mal, pela feitiçaria, pela imoralidade, pela anarquia. E como nós podemos pensar que esse algo contaminado com estas coisas nós podemos pegar e oferecer para Deus? E se formos falar desse ritmo, por exemplo, samba, que igualmente está contaminado com imoralidade, é um ritmo que tem na sua origem, né, a origem afro, que tem na sua cultura de base a feitiçaria, a umbanda, o candomblé, e são esses ritmos. É igual você olhar, por exemplo, o carnaval. O carnaval, o ritmo que é usado para o carnaval é o samba. E você vai ver, né, nas alas das agremiações, você tem a ala das baianas. O que é a ala das baianas? Mas, infelizmente, existem os grupos de carnaval gospel. E, às vezes, as pessoas não percebem isso, que quando você se envolve com essa música, você está se envolvendo também com a cultura que essa música tem, que não é só letra, não é só ritmo, mas ela é inspirada na imoralidade, na feitiçaria, na luxúria, no vício, na embriaguez. E como nós vamos trazer para a igreja coisas associadas assim, com essas coisas? Por exemplo, quando nós vamos pensar, por exemplo, no ritmo, outros ritmos que existem nos nossos dias, se você olhar para a cultura que eles representam e para o conteúdo filosófico que está nas músicas, você vai perceber que em todas elas existem esses mesmos elementos. Nem vou entrar no funk, que você já sabe. Mas você sabe, e eu também sei, existe funk evangélico, existe samba evangélico, existe rock evangélico, existe lambada evangélica, existe para todos os ritmos do mundo, pessoas usaram esses ritmos e colocaram uma letra evangélica nesses ritmos, dizendo que dessa forma a música passou a ser sadia. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Mas o problema também não é só não ter esses ritmos musicais na igreja. O problema é que muitas vezes crentes não têm essas músicas na igreja, mas eles se identificam com essas músicas quando não estão na igreja. Ou seja, eles não cantam rock na igreja, mas eles cantam rock em casa. Eles apreciam esse estilo de cultura musical, e samba, e pagode, e rap, e tantas outras coisas. O problema não é só sermos cristãos na liturgia, é sermos cristãos no coração. E quando nós saímos da igreja, continuarmos com o mesmo sentimento, porque temos o mesmo coração.
E não se bastasse a liturgia, nós temos também uma doutrina bíblica, ou seja, uma interpretação bíblica que se identifica com as coisas que não se identificam com Deus. As pessoas passaram a serem coniventes. E eu já ouvi de tudo que você imagina. E talvez o que você não imagina. Por exemplo, uma vez eu ouvi um teólogo defendendo que jovens, quando eles são cristãos e eles namoram, eles podem se relacionar fisicamente, que não é pecado. Só é pecado se ele se relacionar com uma pessoa não crente. Mas entre cristãos, o sexo é sadio. Como já vi na internet, a igreja dos naturistas, que vão assistir o culto nus, entendendo que o Evangelho, o Cristo purifica os nossos corações e a imoralidade já passa a não existir mais na mente humana e no coração humano. Como também você vai ouvir que a questão do divórcio não é pecado. Já começa também a entender que todos os cristãos são falhos e imperfeitos e uma mentirinha aqui, outra ali. Também a gente não pode exagerar com essa coisa de santidade. Quando a gente vai para o cristianismo prático, isso nos assusta, quando muitas vezes o cristão ele não se preocupa com o seu testemunho diante das pessoas, e ele se mostra corrupto como os outros são, ele se mostra muitas vezes não zeloso pelo seu nome como os outros são. Por quê? Porque eles perderam a visão de que como cristãos eles devem ter uma vida de santidade, porque assim o nosso Deus exige daqueles que querem ter comunhão com Ele. Nós, como cristãos, deveríamos ser o exemplo para outras pessoas, mas muitas vezes somos aclamados como uma vergonha maior diante das outras pessoas. Sabe por quê? Porque o mundo, apesar de não ser cristão, não desejarem o nosso Deus, não identificarem com aquilo que nós chamamos de salvação, eles esperam daqueles que discursam com esse conteúdo que eles sejam aquilo que eles pregam ser. E sabe o que é triste hoje? É que muitos cristãos são tão iguais ao mundo que não existe nenhuma diferença naquilo que eles são e naquilo que o mundo é. E uma forma de atrair pessoas à igreja é transformar a igreja em algo parecido com o mundo. Existem religiões que elas partiram para conquistar as pessoas por meio do ecumenismo religioso, ou seja, eles uniram várias religiões em um lugar só, num objetivo de agradar todos os gostos religiosos. Mas o cristianismo não se identifica com um movimento ecumênico. O cristianismo é assim, cada igreja quer ter a sua identidade e que bom quando ela não seja parecida com nenhuma outra. Mas se de um lado ela não quer se identificar com outros movimentos religiosos, ela quer ser ímpar na sua forma de interpretar e ver Deus, ela se aproxima dos movimentos culturais. Ou seja, ela não traz as outras religiões, mas ela traz a cultura dos povos, e por isso você muitas vezes vai ver Halloween na igreja, festa do Halloween. Você vai ver, por exemplo, festa julina na igreja, que é um nome diferente de festa junina. Você vai ver noite do Havaí na igreja, né? Apesar de uma roupagem com um emblema diferente. Então, a igreja começa a criar um ambiente que se identifica com o gosto dos prazeres que as pessoas têm
do mundo. E quando isso acontece, irmão, sabe? Deus sai de cena. Porque a música que o diabo gosta, Deus não gosta. Os prazeres que o diabo tem, Deus não tem. A forma como o diabo quer ser adorado não é a forma que Deus escolheu para ser adorado. Deus não se identifica em nada com Lúcifer. Lúcifer está contaminado com vaidades, com obstinações, com sentimentos de grandeza, de poder, com maldade, com malícia, com mentira, com violência. E estas coisas não se identificam com Deus. Às vezes queremos e trabalhamos para termos uma igreja do nosso jeito, do nosso agrado, porém não pode e não deve ser assim. A igreja é do jeito de Deus e deve agradar a Deus. Cada vez que nós estamos aqui, nesse momento, como estamos em comunhão, nós devemos estar diante de Deus, vigiando e com grande temor, pensando: o que eu estou fazendo agrada a Deus? A minha adoração, o meu louvor, a minha oração, esse momento onde eu estou ouvindo a palavra de Deus, o meu coração, aquilo que Deus está vendo agora no meu coração, lhe agrada. Porque nós adoramos a Deus e às vezes nós achamos que a adoração a Deus é cantar. Não, adorar a Deus é toda forma que você pensa e se manifesta, onde você evidencia através do seu pensar, das suas palavras e das suas atitudes, a santidade de Deus. Os judeus, eles veneravam tanto o nome de Deus, que antes de fazer, quando eles faziam a cópia do texto sagrado, e antes de escrever o nome de Deus, eles lavavam as suas mãos, porque eles tinham o nome de Deus como Deus Santo. E a Bíblia nos fala que essa manifestação do homem querendo inovar e querendo fazer alguma coisa diferente para Deus, entendendo que Deus, ele se cansa de rotina, ele quer coisas novas. Homens como hoje, no passado, fizeram uma coisa errada. Lá em Levíticos capítulo 10, versículo de número 1, a Bíblia diz que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. E a Bíblia diz o que aconteceu com Nadab e Abiú: eles foram mortos instantaneamente diante de Deus, porque estavam oferecendo a Deus o que Deus não havia pedido. Quando Deus normatiza, quando Deus diz a forma que o culto deveria ser, como o animal deveria ser sacrificado, quem deveria sacrificar, como deveria sacrificar, quando deveria ser sacrificado, tudo isso estava dentro de uma característica que se identificava com a santidade de Deus. Porque o animal não poderia ser doente ou manco, porque manco e doente era um sinal de contaminação, simbolizava pecado, e Deus era santo, então ele não aceitava o animal doente, manco ou com defeito algum, porque Deus é santo e não poderia ser oferecido nada a Deus que tivesse características de contaminação. Então o nosso louvor não pode estar contaminado, da mesma forma que o animal não podia. O nosso louvor não pode estar doente, como também o animal não podia estar doente. O nosso louvor não pode ter defeito também, assim como o animal não podia ter defeito, porque o Deus que recebia aquele sacrifício dos animais, agora é o Deus que recebe o nosso louvor. Por isso, lá em Romanos capítulo 12, e versículos de número 1 e 2, se você for para lá, Paulo vai nos instruir e trazer esse entendimento de uma forma bem clara
para que nós pudéssemos perceber. E ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo vai dizer que agora não é o animal que deve ser sacrificado, mas é nós que devemos nos sacrificar diante do altar de Deus. Não é mais um sacrifício morto, mas é um sacrifício oferecido por alguém que está vivo pela vida que Cristo manifestou através da cruz. E ele está dizendo que da mesma forma que o animal tinha que ser sem defeito, nós precisamos estar diante de Deus sem defeito. Os sacerdotes, antes de fazerem um sacrifício, sabe o que eles faziam? Eles se banhavam. E por que eles se banhavam? Porque Deus era santo e eles não poderiam comparecer diante de Deus sujos. O que isso significava? Significava ausência de pecado, santo, puro. Eles não só se banhavam com água, mas eles mantinham uma vida consagrada para que pudessem sacrificar ao Senhor. Mas nós cristãos temos perdido essa visão. Nós vemos a igreja e nos esquecemos de nos banhar antes de adorarmos a Deus. Mas pastor, eu tomei banho hoje antes de vir para a igreja. Eu não estou dizendo isso. Naquele tempo, o banho com água simbolizava purificação. Mas 1 João capítulo 1, versículo 9 diz qual banho nós devemos tomar antes da adoração. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, todo crente antes de adorar a Deus deve se banhar no sangue de Jesus Cristo. Ele deve se purificar dos seus pecados para prestar uma adoração a Deus. Mas muitas vezes ele não se purifica dos seus pecados e ainda traz uma adoração contaminada pelo pecado e quer que Deus se agrade. Mas pastor, naquele momento eu choro, naquele momento eu fico alegre, eu saio com o coração transbordante. Muitas pessoas quando vão no show, elas saem assim também. Muitas pessoas quando assistem um filme, elas ficam muito emocionadas também. Muitas pessoas quando vão assistir o seu time de futebol e ele ganha, eles saem de lá muito alegre. Então chorar, alegria, não necessariamente significa presença de Deus e aprovação de Deus. Os romanos entendiam muito bem o ser humano. E eles descobriram uma forma de manter o povo e não perpetuar a rebelião. Eles descobriram, o povo gosta de pão e circo. Se a gente dá pão e circo, o povo fica alegre. O povo fica feliz e o povo não inventa revolução. E tristemente, muitas igrejas estão oferecendo pão e circo. E infelizmente, muitas pessoas estão assim. Quando elas não gostam de uma igreja, sabe o que elas fazem, Araújo? Elas montam a sua igreja. Do jeito que elas gostam. E sabe como é que chama o jeito que elas gostam? É o jeito que elas acham que Deus gosta. Mas muitas vezes um jeito que elas acham que Deus gosta não é o jeito que a palavra de Deus diz que Ele gosta. Mas as pessoas estão impondo a Deus o gosto dele e não perguntando a Deus o gosto dele. Você percebe que as pessoas, cada um querem oferecer o culto do seu jeito, do seu gosto. O que é um bom culto para você? Bom culto para nós é quando Deus aceita. É quando Deus se manifesta, trazendo os milagres da sua graça. Sabe, o bom culto
O bom culto é aquele que Deus age transformando pessoas. O bom culto é aquele que Deus age salvando pessoas. O bom culto é onde os milagres da graça de Deus acontecem. Aquelas pessoas que vêm buscar Deus, que vêm buscar consolo do Senhor, que vêm buscar um milagre do Senhor, elas recebem do Senhor as bênçãos que elas vêm buscar. Esse é um bom culto. Bom culto é quando Deus fala conosco e nós percebemos que Ele claramente está falando conosco, mesmo quando falar dele é para dizer que estamos em pecado e que precisamos nos purificar daquele pecado. Bom culto não é o culto que nós pulamos, não é o culto que nós gritamos, mas é o culto aonde Deus fala e nós podemos perceber e reconhecer que é a voz dele falando conosco. Porque se aquilo que estamos oferecendo a ele, ele rejeitar, de nada valeu a nossa adoração. Se quando ouvimos a sua palavra, ele não percebe em nossos corações a receptividade àquelas palavras, de nada valeu ouvirmos a pregação da sua palavra. E eu creio que a maior adoração que nós podemos prestar a Deus é quando ouvimos a sua palavra e esta palavra nos leva a uma vida de consagração, arrependimento. Quando isso acontece, o nome de Deus está sendo louvado porque a sua verdade está sendo cultuada. Mas hoje, nos nossos dias, mais os homens estão sendo cultuados do que a verdade está sendo cultuada. As pessoas se tornam mais admiradores das personalidades do que da verdade. E há muitos que querem colocar o seu trono ao lado do trono de Deus. Mas nós temos que entender que Deus não divide a sua glória com ninguém. Nenhum homem pode se julgar importante. Se eu em algum momento tenho feito entender a verdade de Deus, não admire quem fale a verdade, mas admire a verdade falada. É ela que deve ser cultuada. Nós não devemos cultuar a personalidade. Amém. A Bíblia diz que nós devemos honrar nossos pastores, nós devemos honrar aqueles que lideram sobre nós, e honrar é respeitar o ministério que eles têm, mas o ministério não está acima da verdade, a verdade está acima do ministério, e quando o ministério não está ligado à verdade, ele não deve existir. Porque o ministério só tem valor quando ele é para promover a verdade de Deus. Ninguém está mais importante do que a verdade. E às vezes nós somos assim, nós nos tornamos tão cultuadores de personalidade que quando vem uma personalidade diferente daquela que nós cultuamos, nós fechamos os nossos ouvidos e não temos disposição de ouvir. Quem é que vai pregar hoje? Hoje é o irmão Peter. Não vou não. Eu gosto do pastor Marcos. Quando na realidade nós deveríamos chegar na igreja e falar: Deus, fale comigo, não importa se é com o irmão Peter, se é com o pastor Alexandre, se é com o pastor Marcos, se é com o irmão Jorge, não importa quem vai lá ser o mensageiro, mas simplesmente Deus, fale comigo. Mas você já percebeu, se for alguma personalidade, a gente fecha o ouvido? Não importa, se o recado vier por meio dele, nós fechamos o ouvido, não queremos ouvir, porque não é essa personalidade que eu elegi como aquele que fala para mim de Deus. Amém. Nós podemos gostar de pessoas, nenhum problema nisso, mas devemos gostar mais da verdade do que das pessoas. Nós podemos gostar de igreja, amém por isso, mas devemos gostar mais da verdade do que de igreja. Você entende o que eu quero dizer quando eu estou dizendo gostar mais da verdade do que igreja?
Você deve gostar dessa igreja se ela proclama a verdade. E o dia que ela não proclama mais a verdade, deixou de ser uma boa igreja. A verdade está acima de mim e de você também. É esta verdade que nós estamos aqui a cultuar. É esse Deus da verdade que estamos a louvar. Porque se essa verdade não está cultuada e o Deus da verdade não está sendo reverenciado, Deus está do lado de fora e não está do lado de dentro. E já pensou numa igreja sem Deus? E a Bíblia diz que essa igreja, no caso aqui da Laodiceia, ela ostentava-se ser uma igreja bem-sucedida, era rica. Certamente estava em comunhão em um templo suntuoso. Mas a Bíblia diz que ela era pobre, miserável e nu, não tinha nada. E sabe por que não tinha nada? Não tinha Deus dentro dela. A gente pode ter bancos estofados, nós podemos ter ar-condicionado, nós podemos ter pessoas ilustres sentando nos nossos... Mas se Deus não estiver no púlpito pregando, nada adiantou. Não quero dizer que Deus está debaixo das choupanas ou debaixo de árvores. Eu quero dizer que Deus está onde as pessoas se reúnem para adorá-lo. E como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, em espírito e em verdade. Se estiver um grupo de cristãos adorando a Deus debaixo de uma choupana, Deus está lá. Se estiver debaixo de uma árvore adorando a Deus em espírito e verdade, Deus está lá. Se estiver em um palácio banhado de ouro, adorando a Deus em espírito e verdade, Deus está lá, porque o lugar não é importante, mas a adoração é importante. E as pessoas que o adoram são importantes. Eu não sou contrário a termos templos bonitos, e eu lembro que quando nós lemos sobre a descrição do primeiro templo que Deus deu o privilégio a Salomão construir, aquele templo foi muito bonito. Como também o tabernáculo no deserto foi muito bonito. Mas olhe lá na história, quando os adoradores se profanaram, o templo bonito foi colocado abaixo. Não tem sentido conservar templos suntuosos, bonitos, se eles estão vazios de adoradores sinceros e verdadeiros. Se queremos adorar o Senhor de uma forma que lhe agrade, temos que lhe oferecer o que ele gosta e não o que nós gostamos. Afinal, o culto é para ele, não para nós. Deus está julgando a sua adoração nesta noite. O seu louvor. Se ele é sincero, se ele veio do coração, Deus está julgando a sua vida. Porque não basta ter só a música correta, o ritmo sadio, a Bíblia ACF. Precisa ser o adorador também santo. Porque às vezes pode existir o outro extremo. Nós temos a boa música. Nós temos uma boa doutrina. Mas aquele que adora está contaminado, não tem valor também. Não adianta cultuarmos só estas coisas e esquecermos de que nós que usamos estas coisas devemos ser também santos. Você lembra? Quando os utensílios da casa do Senhor foram usados por mãos de pessoas contaminados e foram usados para a idolatria, o que Deus escreveu na parede.
pesados fostes na balança e fostes achado em falta. A música pode ser santa, mas quem toca, quem canta deve ser igualmente santo, porque senão se torna profano. Você sabia disso? A boa letra, o bom ritmo, mas cantado por aquele que não tem sua vida consagrada, se torna um louvor profano diante de Deus. Você acha que um cantor desse do mundo dá uma música para ele cantar, do cantor cristão, no momento que ele canta, aquele louvor dele agrada a Deus? Não. Eu creio que a música do cantor cristão é uma boa música, mas precisa de ter o bom adorador cantando a boa música, porque senão não tem valor também. As coisas de Deus, irmãos, são sérias. O negócio com Deus não é brincadeira. Nós estamos lidando com alguém que se autoproclama santo, e ele é santo. Estamos lidando com alguém que não aceita nada que seja sujo e contaminado, porque ele não vai se permitir contaminar com a nossa adoração. Então, nós temos que nos preocupar com o que estamos usando para Deus e quem somos nós quando estamos usando as coisas que agradam a Deus. Porque se isso não estiver unido, Deus está do lado de fora. E o importante não é só Deus estar do lado de dentro do nosso templo, Ele tem que estar do lado de dentro da nossa casa também. Porque não é só a adoração do templo, nós somos o templo do Espírito Santo, e aonde nós estamos, essa adoração, ela precisa acontecer. Porque há cristãos que cantam e que querem se apresentar-se consagrados no templo e esquecem que eles são o templo. E quando eles saem, o templo sai com eles. E eu falo, nós temos que olhar qual é a música que está alimentando o nosso coração. Porque às vezes nós estamos cantando a música certa na igreja e cantando a música errada em casa. E esquecemos que enquanto nós vamos, nós estamos adorando. E uma vez um missionário americano me perguntou por que os brasileiros gostam tanto de música americana. E ele perguntou, as pessoas entendem a letra que eles estão cantando? Eu disse, 99% não sabem o que eles estão cantando. Porque muitas vezes, se soubessem o que eles estão cantando, eles não cantavam. A coisa é séria. Uma igreja rica, mas pobre. Uma igreja famosa diante do mundo, mas desprezível aos olhos de Deus. A pergunta, é essa igreja que nós queremos ser? É essa adoração que nós queremos prestar ao Senhor? Certamente eu espero que você nessa noite entenda, não é isso que eu quero ser. E não é isso que eu quero fazer para Deus. Se você é um crente com temor do Senhor, e um crente sincero diante do Senhor, você vai sair daqui com duas preocupações. Uma, como eu sou diante de Deus, como eu estou quando estou adorando a Deus. E a segunda preocupação é o que eu estou oferecendo a Deus.
É como eu dizia num encontro aqui de corais, quem estava aqui lembra. Eu disse que aqueles que cantam deveriam fazer seminário e teologia também, porque eles estão adorando a Deus através da música, eles deveriam saber se aquilo que eles estão usando para Deus agrada ao Senhor. Mas em muitas igrejas, sabe o que acontece? Irmã Érica, as pessoas que cantam e tocam são aquelas que menos se interessam por consagração e oração. Usam muitas vezes o ministério como projeção pessoal, vaidade pessoal. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e perceber o que estava acontecendo com essa igreja e pedirmos a Deus que não aconteça conosco aquilo que aconteceu com aquela igreja. Quem é você como adorador diante de Deus? Quem é você? Quando Deus olha para você, Ele reconhece você como um santo de Deus? O que você está oferecendo para Deus? Agrada a Deus? Você tem se preocupado com isso? Você está mais preocupado com aquilo que você gosta ou com aquilo que Deus gosta? Se você quer agradar a Deus, você vai se preocupar em fazer aquilo que agrada ao Senhor. E nada vai ser problema. Música não vai ser problema. Instrumento não vai ser problema. Roupa não vai ser problema. Mas quando nós não queremos adorar a Deus e colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, tudo se torna problema. Tudo é difícil. Vir na igreja de manhã e de noite é difícil. Cantar 2 corinhos, escutar 1 hora de mensagem, tudo é difícil. Mas quando o nosso prazer é estar na presença do Senhor e cultuar do Senhor, nós gostaríamos que tudo demorasse mais. Que demorasse mais o louvor, que demorasse mais a mensagem, que demorasse mais o meu culto matinal, que demorasse mais a minha comunhão diária com Deus, que demorasse mais, que tivesse mais tempo para ler mais a palavra de Deus. Que quando o nosso prazer é o Senhor, essas coisas nos dão prazer. Mas quando o nosso prazer não é o Senhor, é só um proforma. É só para o pastor não ficar bravo. É só para fazer um número. É só para fazer e cumprir com a obrigação. Cantar no grupo de louvor não é só obrigação. Pregar não é só obrigação. Vir na igreja não é só obrigação. É adorar o Senhor. É prestar um culto ao Senhor. Através do meu dom, através do meu ministério, através da minha participação. E parece que às vezes nós estamos aqui, precisamos ser animadores do auditório, né? Amém, irmãos? Amém, irmão? E a gente parece que fica aqui como Gugu, né? Dê um sorriso agora, todo mundo sorrindo. Não, não é assim. Isso nós devemos trazer de casa. Saia daqui entendendo que você tem que tomar banho antes do culto. Mas você está entendendo qual banho que você tem que tomar. Que você deve se colocar dentro de Deus, do Deus Santo, em santidade. E que você deve usar para adorar a Deus aquilo que é santo. Faça isso. E os milagres da graça de Deus vão se manifestar na sua vida. Faça isso e você vai perceber Deus. Mesmo que de uma forma solitária. Porque muitas vezes Jeremias adorou a Deus sozinho. Como também Isaías, como também Ezequiel. E eles não foram penalizados pela presença de Deus por estarem sozinhos. Por outro lado, eles foram privilegiados. Eles viram o que ninguém viu. Eles sentiram o que ninguém sentiu. Eles usufruíram o que ninguém usufruiu. Porque eles estavam na presença de Deus. Mesmo que em sua volta todos se curvem diante de Baal, permaneça em pé e adore somente a Deus. Porque muitos podem se encurvar diante de Baal,
Você não tem controle sobre isso, mas sobre a sua vida você tem controle. Você não pode escolher pelos outros, mas por você pode escolher. Escolha ser um adorador de Deus. Escolha manter Deus perto de você. Porque se isso não acontece, tudo que você está fazendo não tem valor algum. É perda de tempo, perda de dinheiro, perda de talento. É como fazer um almoço e quem comeu não gostou. Gastou-se e não trouxe nenhum proveito. Mas nós podemos adorar a Deus e Ele sentir prazer naquilo que oferecemos. Vamos orar. Deus, Tua palavra nos exorta de como devemos nos comportar diante do Senhor. Quem nós devemos ser diante do Senhor? O que nós devemos oferecer ao Senhor? Nos ajude nessa noite a tomarmos decisões na nossa vida para que a nossa adoração lhe seja agradável. Queremos ouvir a sua voz, queremos sentir a sua presença. Queremos que o Senhor tenha prazer em nós. Nos ajude, Senhor, a tomarmos decisões que nos levam a isso. Nos dê graça, Senhor. Nos dê graça. Peço por cada irmão, como também por mim, Senhor. Me ajude, Senhor, a fim de que a minha adoração seja santa diante da sua presença. Me ajude, Senhor, para que as palavras que saiam da minha boca sejam palavras que se identificam com o Senhor e com a sua santidade. Me ajude, Senhor, a ser um pastor zeloso e cuidar para que aquilo que for sacrificado no altar desse templo seja algo que agrade o Senhor. Me ajude, Senhor, a ser um bom pastor para estes meus irmãos. Me ajude a ajudá-los, Senhor, a fim de que o sacrifício que eles fazem, e fazem várias vezes durante a semana, seja um sacrifício que agrade ao Senhor. E primeiramente ao Senhor, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar e que ao sair daqui, você possa continuar sendo um bom adorador do Senhor. Que as suas palavras, que a sua vida possa glorificar o nome dele. Amém? Que Deus te abençoe, irmãos. E terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, há um lugar aqui para você adorar o Senhor. Vem adorar junto conosco. Amém? Que Deus te abençoe.